O governo federal anunciou que vai liberar o saldo do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos depois. A medida provisória deve ser publicada na sexta-feira e a expectativa é de que ela beneficie mais de 12 milhões de pessoas dispensadas desde janeiro de 2020 até a data da publicação da MP. Segundo o Ministério do Trabalho, os valores serão creditados na conta cadastrada no FGTS em 2 etapas. Na primeira etapa, será depositado um valor até o limite de R$3 mil da parcela depositada pelo empregador anterior. Se o valor for superior a isso, o saldo restante será liberado numa segunda etapa, 110 dias depois da publicação da MP. Bom, então é hora de chamar a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, para a gente entender um pouco mais sobre essa medida e o que ela traz, tanto para a população quanto para o governo, né, Fran? Bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa é mais uma tentativa mesmo do governo Lula de tentar mudar um pouco a percepção da população sobre ele, sobre o governo dele, principalmente relacionado a essa área econômica, né, que é vista aí como o principal, é o tendão de Aquiles do governo hoje, quando a gente fala em popularidade, quando a gente fala de desgaste político e também desgaste aí com a população. O governo recentemente enfrentou algumas polêmicas relacionadas a essa área econômica, tanto da aprovação do ajuste do pacote fiscal no ano passado, como também, mais recentemente, a questão do PIX, e o governo continua tendo problemas para arrumar suas contas. Mas, em função, né, do aumento do preço do combustível, aumento aí também do preço dos alimentos, a questão da inflação, também a questão do dólar, todas essas questões, uma das preocupações do governo é talvez tentar retomar ali justamente o que foi uma das principais marcas do governo 1 e 2 do Lula, que é justamente de quê? De dar mais crédito para a população, né? Essa medida deve beneficiar 12 milhões de pessoas, né? A gente está falando também de um dinheiro novo no mercado aí, já tem outros projetos como o do crédito consignado, então isso também vem nessa tentativa de mudar um pouco a percepção das pessoas, principalmente na área econômica. Essa tentativa de injetar mais dinheiro na economia, né, de fazer circular mais, porque a gente tem uma questão de consumo, que as pessoas estão realmente consumindo menos, que tem menos dinheiro circulando por uma série de fatores, por conta de preço, por conta de uso desse dinheiro em outras questões, como apostas, por exemplo, que a gente tem uma questão bem séria, né, que vira, né, uma questão até de saúde pública, que atrapalha também a economia em diversos setores, e nesse sentido, pequenos empreendedores, por exemplo, pequenos comerciantes têm muito a ganhar, né, com essa injeção desse crédito extra na economia, desse dinheiro que agora fica liberado para o consumidor investir ou pagar dívidas, enfim, aí a gente pode ver um aquecimento aí, né, pelo menos é o que o governo espera. Exato, Dani. E principalmente um governo que a percepção das pessoas, né, sobre o poder de compra. O presidente Lula, nas últimas semanas, né, ele fez deu algumas declarações infelizes, como, por exemplo, para a pessoa ir no supermercado e trocar um alimento por outro. Outros ministros também citaram isso de certa forma, mas não estava atingindo ali o que realmente era necessário, do ponto de vista que as pessoas querem que o dinheiro delas rendam, né? Justamente que possam ir no supermercado, possa fazer suas compras. E a gente lembra, né, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou conhecido muito nesses memes como o Taxa Haddad. Teve também, o governo enfrentou aquela polêmica relacionada também sobre as compras internacionais, né, em sites como Shopee, AliExpress, né? Então, assim, e tudo isso está voltado para o quê? Para o poder de compra das pessoas. Então, essa foi a marca, né, do governo 1 e 2, e a gente já falou aqui em outras oportunidades da falta de uma marca atual para o governo Lula. Então o governo tenta, do Lula 3, então o governo tenta de certa forma injetar mais economia. E lembrando que o orçamento de 2025 ainda não foi votado, né? Está previsto para o dia 11 de março, então, porque isso tudo também pode mudar, pode ter algumas amarras aí, questão de arcabouço, meta fiscal. Então essa continua sendo uma preocupação constante do governo federal. E a gente fala sobre essa preocupação e todas essas medidas que elas vêm no sentido de desacelerar
né, ou de reverter a queda de popularidade que a gente tem visto do presidente Lula, que a gente tem falado várias vezes aqui, que a gente tem conversado aqui no Primeira Análise, né, a gente trouxe, inclusive, a gente convida o nosso espectador à discussão também, trazer a sua opinião nesse sentido, aqui nos comentários da nossa live, mas a gente vê pesquisas recentes, né, Fran, que mostram essa queda na popularidade cada vez maior, assim, né, pesquisas diferentes que estão mostrando, a gente vê aí na tela, a CNT, né, vamos começar pela a mais antiga, que foi a Quest, lá em janeiro, dia 27 de janeiro, em que o presidente teve a popularidade, né, do governo, nós estamos falando de popularidade de governo, de administração, caiu de 33% para 31%, na Datafolha de 14 de fevereiro caiu de 35% para 24%, essa foi a queda mais brusca, né, 11 pontos percentuais, é realmente um impacto muito grande, e teve a CNT, que saiu ontem, com 25 de fevereiro, né, onde o presidente caiu, né, o governo caiu a aprovação de 35% para 29%. Então, essa preocupação de de voltar, né, aos braços do povo, digamos assim, de voltar essa aprovação e de realmente se colocar como um governo que é positivo, é um desafio que está aparecendo ali, está sendo a pauta principal no governo hoje, né, Fran? Exato, Dani. E a avaliação também do desempenho pessoal do presidente Lula, medida por alguns institutos, né, também mostra essa queda, passando rapidamente. Por exemplo, a CNT mostra que em janeiro foi de 40%. Antes, lá em novembro, ele estava com índice de 50% de aprovação. Já a desaprovação chegou na casa de 55%. A última da Datafolha não mede esse ponto específico, mas a Quest, por exemplo, mostra que em janeiro foi de 47% e antes a aprovação do Lula, especificamente, era de 52%. A desaprovação em janeiro foi de 49%. Hoje teve uma nova pesquisa da Quest Genial, né? E aí que mostra que o governo Lula é reprovado por 50% ou mais dos eleitores de 8 estados. Então, a desaprovação supera a aprovação em todos esses estados. O recorte dessa pesquisa, né, foi aí de 8 estados que representam 62% do eleitorado hoje brasileiro. Aí só falando rapidamente, né, Bahia, Goiás, Minas, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também São Paulo. Estados também que tem outros nomes aí de presidenciáveis, né, Dani? A gente falando de Caiado em Goiás, de Romeu Zema em Minas. Então também tem isso, mas tudo mostra o quê? Que essas pesquisas também mostram as mudanças do governo que 2026 está começando, né? Exato. As eleições. E a gente tem até a própria fala do presidente, né? Ele mesmo fala isso em várias ocasiões, que a oposição está se movimentando para 2026, que existe uma campanha, enfim, mas a gente vê isso também do lado do governo, né? Também essa tentativa de trazer a administração no sentido de criar uma marca própria, de criar uma marca para Lula 3 e trazer realmente esse resultado em voto para 2026. A gente tem um ano ainda pela frente, né? Mais de um ano até outubro de 26, né, a campanha começando ali mais ou menos agosto, setembro, se eu não me engano, mas a gente tem muita água para rolar ainda e a gente fica acompanhando justamente o que vai ser feito, né? A gente tem até o comentário aqui do Pedro Luiz Neto, que ele, entre outros comentários que ele fez, ele diz: como ele pode voltar a ter aprovação se ele nunca anda no meio do povo? Esse, inclusive, é um esforço, né, Fran, que tem sido feito agora pelo presidente no sentido de viajar pelo país e, enfim, entrar em contato realmente com os eleitores, né? Isso, essa é uma das estratégias, né? Porque o presidente Lula, quando ele fala sobre as pesquisas, quando é questionado sobre isso, ele tenta minimizar esses resultados negativos, mas fato é que é uma preocupação do governo, é uma preocupação, não é somente, não só o Datafolha, a Quest, esses institutos mostram isso, mas pesquisas internas do próprio governo e também do PT mostram esse cenário, né? E a preocupação foi tanta que ele trocou à frente das
Secretaria de Comunicação Social lá em janeiro, ele colocou Sidônio Palmeira, que foi marqueteiro dele nas eleições de 2022, no lugar de Paulo Pimenta. Então isso já mostra, né? Então o presidente tenta minimizar para dizer que está tranquilo, mas a realidade é outra. Além dessas viagens, né, para ele tentar aí, se aproximar mais do povo, para tentar estar mais próximo. Então a última semana ele fez várias agendas. Essa semana começou com uma agenda no Rio de Janeiro, vai ter uma viagem internacional para o Uruguai agora, mas o presidente vai tentar se aproximar mais. Tem pedido para os ministros também falarem mais do governo Lula, porque antes o ministro estava viajando, anunciando coisa e nem citava Lula, por exemplo. Então, essa é uma das preocupações. E aí, Dani, próprias medidas do governo relacionadas às áreas econômica e também social, né? Então, a gente vê o governo agora requentando notícias, como, por exemplo, a liberação do pé de meia. Ele fala sobre a questão do crédito consignado, que, de novo, questão de consumo, né? É um ponto importante para qualquer governo. O governo Bolsonaro, a gente lembra que também fez isso. Então, teve renegociação da dívida do FIES, teve liberação de crédito, teve auxílio emergencial. Então, essas coisas também colaboraram na época para o governo Bolsonaro. E vê na área social o presidente aí falando de farmácia popular, falando de outros projetos que, de certa forma, podem atingir essa parcela da população que o governo não tem conseguido, que o Lula parece que se perdeu e não consegue conversar mais. Isso se mostra nessas pesquisas, quando analisa também o recorte ali no eleitorado do Nordeste, né? Onde também teve uma queda muito expressiva. E que é uma preocupação muito grande no sentido de que é um local onde o presidente tinha muita força, né? Ele tem ainda, assim, pensando em pesquisa eleitoral, assim, pesquisa de intenção de voto, na verdade, a gente já tem que ele ainda continua com uma força, mas nesse ritmo, né, eu acho que quando a gente faz projeções no sentido de entender o que está acontecendo com base no que aconteceu antes, né, a gente vê que ele vem de uma queda, de um percurso de queda na popularidade entre esses eleitores, e se continuar do jeito que está, ele vai continuar caindo e vai chegar em 2026, e vai realmente perder esses votos, o que é, né, realmente muito importante para conseguir uma eventual reeleição, se for, enfim, o que for tentado, que tudo indica que vai ser, né, Fran? Então, essa tentativa de atingir essa população na qual o presidente já tinha uma força, historicamente tem uma força, tem um eleitorado forte, acaba que ela é a última, assim, né? Essa é uma última, não uma última, mas é uma tentativa mais, como que eu digo, uma tentativa ferrenha, digamos assim, é uma tentativa bastante, a principal carta na manga do presidente é justamente reconquistar esse eleitorado, mas como você disse, né, a questão do poder de compra, ela pega muito nessas pessoas e ela vai realmente ser um ponto de decisão ali na hora do eleitor votar. Dani, e assim, o presidente, ele, um dos principais pontos apontados, um dos principais pontos, né, mostrados é justamente que falta essa identificação. A gente também falou em outras oportunidades aqui do Primeira Análise da falta dessa marca do Lula 3, mas também falta um discurso, parece que o governo não encontrou um discurso adequado, lá nos 2 primeiros mandatos dele, tudo que ele falava fazia sentido para aquele momento. Quando chega no Lula 3, continua com o discurso antigo, não atualiza isso, continua também falando de coisas que já aconteceram sem apresentar propostas, e isso num momento totalmente diferente, que a gente está falando de pessoas em que, né, que o empreendedorismo cresceu mais, a preocupação não é tanto somente com o CLT, mas há outras preocupações hoje das pessoas, e um público mais jovem também, que não se identifica com o modo como o presidente Lula, o PT e outras figuras desse espectro se apresentam hoje. Por isso tenta resgatar algumas imagens como o João Campos lá no Recife, mas falando de PT e de Lula especificamente, há essa falta de identidade. Então, mas, ao mesmo tempo, o que o Sidônio está tentando fazer, e a gente pode falar que com aquele pronunciamento no rádio e na TV essa semana, que foi, assim, na minha avaliação, foi um marketing eleitoral, 2026 começou oficialmente mesmo, porque não se tinha um fato novo ali. Ali foi aproveitar o momento, como eu disse, para requentar alguma coisa, para tentar fazer um contraponto, porque
é de fato, o que o governo tem para apresentar como a sua marca. Então, pensando em 2026, o que o Lula pode falar que foi feito para que de fato foi a sua marca, que foi o que mudou a vida das pessoas. Então, falta essa identidade, que o governo está tentando mostrar isso. Então, teve esse pronunciamento, né, no rádio e na TV, ele também está dando mais entrevistas de rádio e tudo. Então, o governo está tentando encontrar qual que é essa saída. Nas redes sociais, a gente vê também uma questão um pouquinho mais engraçadinha, tentando colocar as pessoas ali para fazer o contraponto à direita, que surfa muito bem nessa onda, mas o que a gente vê é tentativa e erro, né? Então, o governo está tentando acertar isso, mas com a chegada de Sidônio, a gente vê que os eventos, as falas, os pronunciamentos, eles adotam um tom totalmente eleitoral. Então, é esse o foco agora, e buscar esse fôlego, porque se não for Lula em 2026, o pessoal também não tá querendo Haddad dentro do PT. Quem seria o outro nome, né?